Peste Negra, a pandemia mais devastadora da história. Uma doença que quase extinguiu a humanidade. Dizem que a peste negra matou aproximadamente cerca de 200 milhões de pessoas, deixando um rastro de destruição e morte por onde ela passou. A sensação de desespero e agonia causada pelo presságio da morte levou as pessoas do século XIII a imaginarem que o mundo estava chegando ao seu fim. A Europa estava arrasada e tomada pela peste que implacavelmente cumpria o papel de mudar os rumos da história para sempre. Mas antes, vamos voltar ao início. Como tudo começou. Muito antes do caos do século XIII, a peste negra já havia causado outras epidemias, como a famigerada peste de Justiniano, que levou esse nome por ocorrer no reinado do imperador Justiniano I, do Império Bizantino. Mas, depois de quase 1000 anos, como se esperasse seu momento nas sombras, a peste negra surgiu como uma onda de trevas, levando a morte por onde ela passava. Barcos e navios transportavam especiarias e alimentos em seus porões, que muitas vezes estavam em condições completamente sujas, precárias e úmidas. Um ambiente perfeito para que ratos aproveitassem para fazer algumas viagens. Ratos esses que carregavam em si algo muito pior que a sua sujeira, algo que traria um mal despercebido, que muitas vezes era invisível. Estou falando das pulgas. Os ratos em si não podiam transmitir a peste, e sim suas pulgas podiam. Elas carregavam a bactéria Yersinia pestis, que achou em seres humanos um ótimo hospedeiro. Na época, o comércio entre Europa, Ásia e África ocorria pela famosa Rota da Seda, que era nada mais que uma rota comercial entre continentes. E foi justamente da Ásia que os ratos trouxeram suas pulgas. Em pouco tempo, casos de peste surgiram no Mediterrâneo. E então, a peste se alastrou por todo o continente europeu. Em algumas semanas, o desespero se instaurou pelas grandes cidades. Casas eram trancadas e seladas. Pessoas se isolavam e tinham medo de ter contato entre si. Os mortos tomaram as ruas, apodrecendo no meio da sujeira da Idade Média. Os costumes de higiene das pessoas eram repugnantes. Baldes de merda e urina eram jogados nas ruas. O banho era visto como algo ocasional. E o conhecimento médico era quase nulo. Esse foi o cenário perfeito para que a peste se alastrasse. Em um mundo tomado pela igreja medieval, a ignorância levou aqueles que viviam naquela época a deixar somente sua esperança na fé. O problema é que a própria igreja tinha perdido o controle. Não conseguiram lidar com a peste e seus esforços eram conter a população e manter a imagem de que eles iriam reverter a situação. A luz que a igreja tentava trazer aos poucos se transformava em apenas trevas. A peste era terrível, causava o horror a quem a contraía. Febre, dores e problemas nos pulmões eram constantes, além das feridas com bulbos cheios de pus, dando origem ao nome também conhecido de peste bubônica. Os únicos que realmente tentavam fazer a diferença foram os famosos médicos, que usavam as máscaras de bico de porco. Seu caminhar pelas ruas desertas mostrava uma figura solitária e corajosa, passando pelos mortos e doentes, tentando ao máximo diminuir o sofrimento de um povo condenado. Por muitas vezes esse ato de bravura os levava à própria morte. Em sua máscara, eles utilizavam flores e ervas aromatizantes para disfarçar o cheiro, já que a maioria deles acreditava que a doença era transmitida pelo fedor dos corpos em decomposição. Teoria essa chamada de miasmática. A icônica figura do médico da peste muitas vezes era confundida com a da própria morte. A peste negra teve seu declínio com o passar dos anos. Os casos foram diminuindo e no final aproximadamente 1/3 da população mundial foi morta pela praga, sendo uma das vezes que quase o ser humano foi extinto. No final, a dança da morte havia passado e deixado com ela a destruição. Os que sobreviveram foram encarregados de reconstruir um mundo que antes era cheio de vida. Uma Europa nova se formou. Com a falta de mão de obra, diversas áreas da sociedade foram modificadas. Pessoas enriqueceram com a quantidade de casas vazias que podiam ser alugadas. Casas essas que antes tiveram famílias inteiras, que foram levadas pela peste. Após tudo isso, o feudalismo entrou em declínio. A igreja via sua influência sendo abalada a cada dia, já que tinha perdido grande parte de sua moral com a população. Seus esforços de tentar conter a peste foram inúteis e causaram desordem, além de muitos problemas que ela enfrentava na época.
A peste retornou séculos depois, mas já não era devastadora como a que ocorreu entre os anos de 1347 a 1351. A peste negra então trouxe uma mudança irreparável e significativa para a humanidade. Após o caos e a morte, a esperança pôde surgir novamente. Esse era o fim da Idade das Trevas, era uma espécie de renascimento. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de como a peste negra quase nos levou à extinção no século XIII. Muito obrigado a todos que assistiram. Se puder, deixe um gostei, se inscreva no canal para mais conteúdos de história e outras curiosidades, variedades. E é isso. Fiquem bem. Um abraço.